Olá, vamos chegando. Aê, que hoje vou fazer uma live do Beabá do Sono. Vou só esperar aqui, notificar que eu cheguei. Lembrando que esse vídeo não vai ficar salvo aqui no Instagram. Se você quiser depois acompanhar, vai ter que ir lá pro YouTube, que essa live vai ficar salva lá, tá? Cá, me fala se o som tá bom, porque tá chovendo tanto aqui. Tá chovendo tanto que eu não sei nem se tá dando pra ouvir ou se a chuva tá atrapalhando muito. Vamos ver. Vamos esperar notificar que eu entrei. Por que eu resolvi fazer essa live? Primeiro, obrigada, Cá. Primeiro que tem muita mãe chegando, sejam bem-vindas aqui no perfil. E uma forma também de mostrar... Oi, Lu! Uma forma de mostrar aí o meu trabalho. Isso, hoje, vamos entrando. Eu acho que é legal, a gente fica com tanta informação, esse Instagram, esse perfil também já tem há tanto tempo que às vezes as informações vão se perdendo e as mães novas que vão chegando, às vezes não sabem direito por onde começar, o que acompanhar, então por isso que eu resolvi fazer o Beabá do Sono, uma forma fácil que eu vou explicar, uma forma super direta, bem objetiva, exatamente para vocês conseguirem ajustar o que precisa aí na casa de vocês com relação a sono e com relação à rotina, certo? Então vamos chegando, sejam bem-vindas. A parte de conversa tá aberta, então se tiver qualquer dúvida pode mandar, que eu vou respondendo de acordo com a live ou então no final, certo? Então quando a gente fala de sono e a gente fala de rotina, existe aquela lenda, né, de que após você ficar grávida, depois que você tiver o seu bebê, você nunca mais vai dormir bem, que você nunca mais vai conseguir fazer as suas coisas pra você, tudo passa a ser o bebê. E até em partes faz sentido, porque muitas vezes a gente não se prepara durante a gestação como deveríamos nos preparar. Até porque eu acho que a gente não consegue na nossa cabeça imaginar o que realmente vem a seguir. E a questão do sono, ele é um ponto importantíssimo para o bebê, é um ponto importantíssimo para a mãe e que muitas vezes, quando não regularizado, não ajustado, ele traz grandes transtornos. Então, para o bebê, os benefícios do sono, acredito que todas aqui já sabem, são inúmeros. Desde um bebê mais tranquilo, um bebê mais calmo, nós temos um bebê que come melhor, se desenvolve melhor, cresce melhor, aprende mais rápido, memoriza esses aprendizados mais rápidos, porque todo o processo de armazenamento de informação, de reparação, acontece durante o sono. Inclusive, reparação do sistema imunológico. Então, bebês que dormem bem, que conseguem entrar em um sono profundo, com qualidade, eles têm um sono reparador, inclusive para sistema imunológico. Então, são bebês que ficam menos doentes, que têm uma saúde mais firme, mais forte. Então, são inúmeros os benefícios de ter um bebê que dorme bem. Além desses benefícios pro próprio bebê, entra na questão do cansaço da mãe. Porque, convenhamos aqui, né, mães? É muito puxado ter um bebê que não dorme, viver em função de soneca, viver em função de colo, para que seu bebê consiga dormir. E nisso a gente acaba se sobrecarregando. Então fica mais complicado para nós. E quando nós não dormimos, também temos aí inúmeros malefícios que acontecem na privação de sono. Então, na privação de sono, nós mães ficamos irritadas, sem memória, sem paciência. A gente não consegue, em muitos momentos, aproveitar aquela fase com o bebê, porque a gente não tá para aquilo. A gente não tá vivendo aquela fase prazerosamente. Então eu sempre aconselho, se vocês estiverem com problema, com dificuldade com o sono,
Gente, busquem resolver. É tão mais tão mais prazeroso, a gente tem tanto mais qualidade de vida quando a gente tem uma rotina instaurada, quando a gente tem um sono funcionando. Vocês percebem que a maternidade fica mais fácil, a maternidade fica mais leve, tá? E é um processo que já não é fácil, não é? A maternidade não é moleza. Ela é linda, tem todas as suas características, mas ela não é moleza. Então, se a gente pode ajustar o soninho, por que não fazê-lo? E quando a gente fala em ajustar sono, rotina para bebê, o que é importante ter em mente? Que a rotina, ela traz previsibilidade para o bebê. E essa previsibilidade, ela chega no bebê através, como se fosse segurança. Então, saber o que vai acontecer no seu próximo passo, saber o que vai acontecer no seu próximo dia, é reconfortante. Eu sempre coloco como exemplo a gente. Se nós vamos para um lugar novo, que a gente não conhece ninguém, a gente não fala o idioma e a gente não sabe o que vem acontecer a seguir, a gente se sente assustado, a gente se sente com medo, fragilizado. E o bebê, ele precisa se sentir seguro, ele precisa saber o que vai acontecer com ele para que ele consiga ter os níveis de estresse diminuídos, para que esse bebê consiga atingir um relaxamento mais profundo e aí sim, de fato, conseguir dormir. Então, a rotina de um bebê, ela deve existir desde os primeiros dias. Se por acaso, durante a gestação, você já vem estudando sobre e já conseguiu planejar uma rotina, desde o primeiro dia do bebê em casa, já coloca essa rotina em prática. Se por acaso você não teve tempo ou você não pensou sobre isso, deixa 2 semaninhas. É o tempo de você chegar em casa, de você começar a se identificar, se juntar ali, criar uma conexão com o seu bebê fora da barriga, que são conexões completamente diferentes, e aí você já pode iniciar essa rotina. A rotina com o bebê, ela deve ser flexível. Então, rotina não é todo dia acordar às 6, às 8 soneca, não é isso. A rotina é exatamente você dar pistas, sempre próximo aos mesmos horários, dar pistas circadianas, fazer uma sequência de atividades, por exemplo, no ritual da soneca. Então, seu bebê teve o tempo de gasto de energia, você vai entrar com a desaceleração e isso é importante. Ó, ele teve o gasto de energia, desacelerou e ele foi dormir. Então, ele já sabe dos processos, que enquanto ele tá brincando, ele tá brincando. Quando a mãe já pega para fazer a desaceleração, ele já entende que a próxima etapa é o sono. E por que eu digo que ela é flexível? Exatamente porque a gente não trabalha com horários fixos. A gente não trabalha com uma rotina rígida. Porque o bebê até os 3 meses completos, então até o início do 4º mês, a rotina é mais flexível ainda. Porque a gente vai depender de como foram as sonecas naquele dia para que a próxima soneca aconteça. Então a gente depende do início que começou a primeira, quando terminou a primeira, para saber qual vai ser a segunda. E esse bebê, a rotina desse bebê, depende das sonecas. Então tem dias em que eles farão pouquíssimas sonecas, mais longas, e tem dias que eles farão sonecas curtas, porém em maior quantidade durante o dia. E é aí que vem essa questão da flexibilidade, tá? Mas mesmo sendo uma rotina flexível, nós já trabalhamos com alguns horários mais próximos todos os dias. Então, vamos lá, o que a gente precisa ofertar para que esse bebê tenha condições de ter um sono com qualidade? E agora é a hora que você vai pegar seu caderninho, vai anotar, tá? Então a gente precisa fornecer para o bebê alguns pontos durante o dia, para que à noite ele tenha a capacidade, ele tenha condições
de conseguir se aprofundar nesse sono. Então, os pontos são previsibilidade, então ofertar segurança para esse bebê. Para quê? Para que a gente consiga mantê-lo calmo, para que a gente consiga mantê-lo sem grandes níveis de estresse e aí ele consiga um relaxamento mais profundo. Então essa previsibilidade vem através da rotina. Um outro ponto que precisamos ofertar para os nossos bebês é a questão do conforto. A gente falou de segurança, agora vem a questão do conforto. Então, bebês que amam colo, bebês que amam fazer cama compartilhada, que gostam de dormir na sala, a gente precisa entender o que esses pontos têm de tão agradáveis que esse bebê não aceita o próprio quarto, que não aceita o próprio berço. Então, é porque no colo ele gosta do aperto, porque no colo tem o cheiro. Como que a gente pode trazer esse conforto para o ambiente em que queremos que ele durma? Então é aperto, dependendo da idade, a gente pode usar o quê? O charutinho, o ninho. Dependendo da idade do bebê, a gente pode utilizar rolinhos de posicionamento, tá? Dependendo, é possível incluir a naninha para fazer essa questão do conforto, do cheiro da mãe. Então a gente precisa sempre trazer o ambiente em que queremos que esse bebê durma de forma confortável. Então, se no colo tá quentinho, é um dia mais frio, então no colo tá quentinho, o bebê tá ali aconchegado, só que na hora de dormir eu fiz tudo. Eu preparei o ambiente, eu desacelerei, eu fiz tudo conforme manda o figurino. Só que a cama tá gelada, o berço tá gelado. A mudança de temperatura gera o quê? Desconforto. E esse desconforto vai fazer o seu bebê acordar. Então a gente precisa analisar se aquele ambiente que vai receber o nosso bebê está agradável para que ele seja realmente recebido da melhor maneira e como ele está dormindo. Então, se o bebê ele tem o costume de fazer cama compartilhada, o que ele gosta nessa cama compartilhada? A cama dos pais é uma cama mais macia, é uma cama mais dura, é o toque, é o cheiro. O que é? Como podemos deixar o ambiente do sono agradável e confortável para esse bebê aceitar bem, tá? Então, normalmente, lembrando que cada bebê tem suas características, então tem bebês que realmente a gente precisa acompanhar, porque a gente consegue descobrir pontinhos. Eu faço o acompanhamento com as mães e às vezes eu falo, observa, porque a gente já fez toda a parte tradicional. Então alguma coisinha é específica dele, então vamos acompanhar. E a gente vai observando aquele bebê e muitas vezes a gente descobre um ponto que só aquele bebê gosta. Então, é deitar de um jeito, é a naninha no rosto. Eu já atendi bebês que gostavam, por exemplo, da naninha tampando o rosto, tampando o olho. A maioria dos bebês não gostam, mas aquele bebê gostava. Então, é muito importante a gente observar como podemos deixar esse ambiente confortável. Dentro das opções básicas para conforto, entra-se o escuro. Então, para o sono noturno, ter a cortina blackout no quarto ajuda demais. Sonecas, não claro, mas num ambiente mais escurinho, mais aconchegante, ajudam demais. Ruído branco, ou então uma música instrumental, já puxadinha ali para aqueles tons de música de niná, ajudam também. Dentro do berço, como eu falei para vocês, a questão do posicionamento. Então, um charutinho, o ninho, rolinhos de posicionamento, elevar o berço 30 graus, porque no colo, o seu bebê ele não fica retinho, né? Ele não fica deitado de forma reta. Normalmente, eles estão sempre o quê? Em pés, mais inclinados. Então, às vezes, só de você elevar o berço dele em 30 graus, ele já não sente tanto a mudança de um colo para o berço, de uma cama para uma outra. Então, trazer esse conforto é fundamental para que o sono aconteça bem. E você
ofertar o ambiente para o bebê também é importante. Então, o que eu mais recebo é: já tentei e o meu bebê não gosta do berço. Mas já tentou? Quanto? Porque o bebê, ele aprende por repetição. Então, é você dar o estímulo, observar como ele responde àquele estímulo, tentar novamente, ajustar e tentar novamente, para que o seu bebê comece a aprender, comece a entender e aceitar aquele ambiente que você quer que ele fique. Então, a gente precisa de repetição, tá? Então, por exemplo, a questão do próprio quarto, a questão do próprio berço. Se você deixou todo o ambiente de forma confortável, eu não sei mais o que eu faço, às vezes é questão de tempo para esse bebê começar a aceitar aquele novo lugar, para ele começar a aceitar a mudança. Se para nós, que temos o cérebro maduro, mudança é difícil, imagina para eles que em grande parte não estão entendendo o que está acontecendo. Então tudo tem que ser muito lentamente, muito favorável, muito conectado. Esses são os pontos que a gente vai ofertando todos os dias, ajustando e todos os dias ofertando para eles. Então nós já falamos aqui sobre a previsibilidade, que vem através da rotina, e agora a questão do conforto. Um outro ponto que é importantíssimo, que sem esse ponto o seu bebê não vai ser capaz de fazer boas sonecas, não vai ser capaz de fazer um bom sono noturno, é a questão da alimentação. Então, bebê com barriga cheinha não acorda por fome, não fica irritado por fome. E aí, durante o dia, você deve fornecer para o seu bebê muita alimentação, para que durante o dia ele faça reserva de alimento e à noite não tenha despertares ou incômodos por conta de fome, tá? Falando em bebês que fazem alimentação exclusiva de peito, de leite materno, a gente trabalha com livre demanda. Então você vai amamentar o seu bebê sempre que houver a necessidade de fome. Livre demanda de leite. Não estamos falando de livre demanda de peito, que normalmente é uma linha muito tênue. Então, se o bebê chora, a gente oferta peito. Se o bebê está incomodado, a gente oferta peito. Se ele está com fome, é peito. Se ele está com dor, é peito. E o peito acaba virando uma associação de que ele resolve tudo. E aí, em todo despertar, em toda soneca curta, o peito tem que ser acionado. Então, trabalhar com livre demanda de leite é muito importante. Então, sempre que tiver fome, a gente oferece o leite materno. Se perceber que não é fome, a gente busca outras formas de acalmar esse bebê, para aí sim, em último caso, tô perdendo o controle, eu não entendo, eu não consigo identificar, o meu bebê não para de chorar, aí sim você dá o peito, ajusta a situação e ali você vai deixar que o seu bebê se acalme. Num próximo despertar, num próximo momento de crise, num próximo, avaliar novamente. Se for fome, a gente oferece peito em livre demanda, o leite. Se for outro motivo, a gente vai acalmar esse outro motivo, tá? Em casos de fórmula, existe a indicação do pediatra do tempo que o seu bebê deve ser alimentado e é muito importante respeitar esse tempo. O que eu aconselho, tá? Independente se for um bebê de fórmula, independente se for um bebê em leite materno, se o seu bebê está crescendo bem, se o seu bebê está se desenvolvendo, ganhando peso, dentro de curva, saudável, dormiu, não vai acordá-lo para mamar à noite. Durante o dia, aí sim você vai entrar na rotina, os horários de despertar. Então, se o bebê tá dormindo lá, tem mais de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de soneca, você acorda,
amamenta, gasta energia e aí sim esse bebê volta para dormir na próxima soneca. À noite é o oposto. Se o seu bebê bateu 2 horas, 3 horas, 4 horas sem mamar e ele não acordou, não é você que vai acordá-lo. E sempre observar: nossa, essa noite meu bebê dormiu 12 horas direto. Será que ele estava com fome? Será que eu precisava acordá-lo? Espera. Se ele não acordou, é um bom indicativo de que ele não estava com fome. Mas, se mesmo assim você continuar com dúvida, o que você vai observar? A fralda desse bebê está sempre cheia? Vazou à noite de tanto xixi? Isso é um ponto positivo, ele está hidratado. Se ele faz sempre cocô, então tá dentro lá do esperado, de 3 a 7 dias até sem fazer cocô, ou fazendo cocô todos os dias e tá tudo bem, é um ótimo sinal de que o seu bebê está alimentado e não está com fome, tá? Então, de madrugada, preciso acordar bebê para mamar? De jeito nenhum, a gente acorda o bebê para mamar durante o dia, para que ele faça reserva de alimento e à noite não tenha essa necessidade. No caso dos bebês maiores de 6 meses, que já entraram aí com a alimentação sólida, o que é importante? Que dentro da rotina você inclua a alimentação. Então, um café da manhã, o almoço, um café da tarde e uma janta, certo? Então, você vai colocar lá na rotina do seu bebê a hora que ele acorda, a hora da soneca, a hora da alimentação, de cada alimentação, e vai seguindo isso durante o dia. O que é importante? Que a gente tire um pouco da expectativa que com 6 meses não tem mais peito, que o bebê não mama mais leite, que vai ser só alimentos sólidos, que vai ser uma maravilha, que o seu bebê vai dormir a noite inteira porque ele não sente mais fome. Não é bem assim, tá? Quando você chega aí, o seu bebê chega na parte dos 6 meses, é um momento de introdução alimentar. Ele vai conhecer os alimentos e a principal fonte de nutrientes, de alimento em si, continua sendo o leite. Em muitos bebês, até 8, 9, até 1 ano, continua sendo a principal fonte de alimento, tá? O leite. Então, quando a gente chegar nessa fase, sempre é importante você colocar o que o seu bebê vai comer, colocar também a necessidade da alimentação e observar. Então, conforme o seu bebê ele vai cada vez mais se alimentando melhor e diminuindo a necessidade do peito, você vai ajustando até o momento em que você coloca uma mamada de manhã, uma mamada antes de dormir e durante o dia a alimentação corre normal. Olha aqui, ó. A Tainá já colocou. Aqui é o contrário. Então, são 7 meses e ele não quer comer, só quer mamar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não pode transformar esses momentos em algo desafiador, obrigatório, precisa. Não é assim. 6 meses, 7, 8, 9 meses é introdução alimentar. O seu bebê ele vai conhecer. Ele vai apertar alimento, ele vai jogar alimento no chão, ele vai cheirar, ele vai cuspir. E o que ele vai querer? O leitinho dele. Então, por exemplo, uma forma de você colocar a alimentação, a introdução alimentar e o leite dentro de uma rotina é evitar de dar o leite próximo do horário de comida. Então, você percebeu lá, montou sua rotina bonitinha. Então, tá o horário, 8 da manhã, eu vou dar o café da manhã. Então, você sabe que próximo desse horário, evite de dar o mamar. Dá o mamar quando acorda, por exemplo, que normalmente eles acordam bravos e esfomeados. Dá aquele mamazão no ritual de bom dia. Passa esse tempo acordadinho, já gastando uma energia, uma troca de fralda, um banho. E aí sim, quando for comer, ter esse tempo aí de 1 hora, mais ou menos, sem ter dado leite. Porque aí ele vai estar com mais fome e é mais provável de que coma bem. Ai, que susto! No caso do leite materno, ele pode ser dado para o bebê logo depois dele comer. Porque ele não
ele não inibe a absorção de nutrientes. Então, o bebê comeu, só lambeu o alimento, jogou no chão, fez tudo, e ele quer mamar logo depois, pode dar uma mamar, sem medo nenhum, tá? Caso seja a fórmula, aí sim é indicado esperar até 1 hora depois de comer, para que ele tenha a absorção 100% dos alimentos aí que foram apresentados a ele, tá? Então, até mãe 9, 1 ano, fiquem tranquilas. É introdução alimentar. O seu bebê, ele não vai tirar a principal fonte de nutrição dos alimentos, tá? Claro que bebê para bebê. Tem bebê que já com 6 meses manda tudo, bate pratão. Aqui, vamos lá. Bebê, quando faz a soneca curta e acorda a ser deixado no berço, a melhor opção é deixar terminar a soneca no colo ou deixar acordado esperando a próxima soneca. Super feliz e não mama quando acorda, somente depois de um bom tempo acordado. A Jo colocou aqui que quando a bebê dela acorda super feliz, ela não quer mamar. E tá tudo bem, gente. Tem bebês que vão acordar super bravos, tem bebês que vão acordar super felizes, assim como nós. Eu acordo esperando a alma voltar pro corpo. Meu marido acorda super animadão. E tá tudo bem. É por isso que é importante observar o seu bebê e ver qual é o tipo dele. E a gente respeita esse tipo. Com relação à soneca, eu já vou responder porque é o próximo tópico. Então, a gente falou sobre previsibilidade, que é a rotina, segurança. O outro, conforto. Então, deixar esse ambiente acolhedor, desejável. Aquele ambiente que você olha e fala, ai, que delícia, eu queria tirar um cochilinho. É assim que tem que estar pro seu bebê. E o outro ponto, a alimentação. Então, a gente dá bastante TT, dá bastante horários de comidinha aí, para que esse bebê não tenha fome à noite, tá? E o último ponto que a gente precisa ofertar é o equilíbrio de cansaço. Então, são as sonecas. Quanto mais tempo o seu bebê fica acordado, mais cansado esse bebê fica. E conforme ele vai ficando cansado, aumenta-se a pressão de sono no cérebro dele, que é o acúmulo de adenosina. A única forma de eliminar essa pressão de sono é dormindo. E aí o seu bebê não é colocado para dormir, esse cansaço vai aumentando, ele vai ficando irritado, ele começa a chorar, lutar com aquilo, não consegue relaxar. Os níveis de estresse estão super altos no corpinho desse bebê. E aí, mãe, não adianta. Você vai ter que ter toda a gentileza, toda a paciência do mundo para acalmar esse bebê, mudar o foco dele daquele momento. E aí sim, depois que diminuir o estresse, você consegue levá-lo para dormir. E para evitar de chegar nesse ponto de estresse extremo, ansiedade, irritação, que é o que chamamos de efeito vulcânico, lá no fim da tarde, início da noite, a gente equilibra o cansaço durante o dia. E entramos nas sonecas. As sonecas, até o início do 4º mês, então 4 meses, 1, 2 semanas, dependendo do bebê. Tem bebês que vêm antes, bebês que vêm depois. A gente trabalha com janelas de sono, então é um tempo médio já estudado entre milhares de bebês, e aí encontrou-se o tempo médio que esses bebês conseguem ficar acordados sem chegarem à exaustão. E aí essas janelinhas de sono, vocês encontram essas tabelas em muitos lugares. Até aqui no perfil você consegue encontrar post, vídeo, acho que é até vídeo, que eu já fiz entregando essa tabela para vocês. Na média dessa tabela, você vai levar o seu bebê para dormir, para descansar, certo? A partir do 4º mês, quando o bebê ele já tem o ritmo circadiano funcionando, ritmo circadiano é um ritmo encontrado, um relógio biológico encontrado em todas as células e que faz a marcação de 24 horas, diferenciação entre dia e noite. A partir do momento em que o seu bebê já tem o ritmo circadiano funcionando, a gente não usa mais janelas de sono, passamos a usar as janelas fixas. E aí fica um pouquinho mais fácil de lidar durante o dia sem ter que ficar tão refém de soneca.
A Jo perguntou aqui, eu vou refazer a pergunta dela, que quando faz a soneca curta e acorda, a gente tem que deixar no berço ou a melhor opção é terminar a soneca no colo? As sonecas, elas precisam ter uma duração mínima de 40 minutos. Por quê? Esse tempo de 40 minutos equivale a um ciclo de sono. Então, se o seu bebê dormiu 40 minutos e acordou bem, acordou feliz, para ele foi reparador, tá ótimo. O que é importante? Você pegar o seu bebê, mudar ele de ambiente e estimular o tempo acordado, tá? Gastar energia, alimentá-lo, trocar uma fralda e aí sim, no próximo momento da soneca, seja janela de sono ou soneca fixa, levar esse bebê para dormir. É importante tomar cuidado para não ficar tudo um ciclo curto. Então, soneca curta, pouco tempo acordado, soneca curta e acorda já com sinal de sono e a mãe já leva para dormir. Aí você acaba viciando a bateria do seu bebê. Então, carrega só um pouquinho, gasta um pouquinho, carrega um pouquinho, gasta um pouquinho. Então, se seu bebê ele fez uma soneca curta de 40 minutos, você avaliou, viu que ele tá feliz, que ele tá contente, não tem a necessidade de continuar essa soneca, leva, sai do ambiente de sono e vida que segue. Gasto de energia, alimentação, desaceleração e aí a próxima soneca, tá? Mas se você chega lá no quarto e você percebe que aqueles 40 minutos não foram suficientes, então o seu bebê, ele tá chatinho, ele tá chorando de olhos fechados, você vê que ali ele tá cansado, aí o que eu aconselho? Optar por dar seguimento para aquela soneca, dentro do próprio berço, dentro do próprio ambiente de sono, sem alterar. Você vai tentar acalmar esse bebê dentro do berço, não conseguiu? Traz pro colo, tenta acalmá-lo no colo, não conseguiu? Alimenta. O bebê dormiu, voltou a dormir, ele volta pro berço e você vai continuar contando como se fosse a mesma soneca, porque não teve mudança de ambiente, certo? Eu tentei aqui, tentei ali, eu já percebi que ele tá completamente desperto, não vai voltar a dormir. Mãe, não entre em briga, não entre em guerra, não deu certo? Sai com esse bebê do ambiente, muda o foco, dá início a mais um momento de tempo acordado e aí na próxima soneca a gente tenta recuperar esse tempo. Quando que eu aconselho a mudar de ambiente e dar continuidade nessa soneca? No colo, ou na cama compartilhada, ou de uma outra forma que o seu bebê aceite. Em dias e sonecas muito atípicas. Então, assim, o seu bebê, ele tá doente, não dormiu nada, então é uma soneca que ele tá tirando no fim da tarde, não dormiu nada, o dia foi terrível. Aí sim, vale a pena tirar esse ambiente, o bebê desse ambiente de sono e trazer pro colo e deixar que ali ele finalize a soneca ou complete a soneca, tá? Mas em casos extremos, pro dia a dia, normalmente deu 40 minutinhos, foi até o quarto, tenta acalmar dentro do berço, tenta acalmar no colo, deu mamar e ali é o máximo que você vai fazer, sem ficar forçando aquele bebê a voltar ao sono, tá? Se a soneca tem a duração, e eu vou falar esse ponto agora, que é uma das coisas que eu acho mais engraçadinho, é que as mães, elas idealizam que uma soneca boa, uma soneca com qualidade, é uma soneca de 2 horas. Mãe, uma soneca de 2 horas, de 3 horas, ela é o máximo. Só que é mais pra gente, porque são 2, 3 horas que a gente consegue deitar junto, que a gente consegue descansar, tomar um banho, comer, assistir uma TV, conversar com o marido. Mas pro bebê, uma soneca de qualidade também pode ser uma soneca mais curta. Então, a partir de 1 hora, já é uma soneca boa. Ai, triste pra nós, né? Só 1 hora. Mas sim, a partir de 1 hora já é considerado uma soneca boa. Se vocês pegarem bebês que dormem aí 2 horas, 1h30, gente, já é uma soneca a ser comemorada. 1h30 de soneca.
Que maravilha! Se o seu bebê faz 2 horas de soneca, mãe, levanta a mão pro alto e agradeça. 3 horas de soneca, aí já é excepcional. E a gente não pode esquecer que cada bebê tem a sua característica. Então, tem bebês que sim, que vão dormir muito e vão acordar super relaxados, e tem bebês que vão dormir pouquinho e vão acordar do mesmo jeito. E aí entra o quê? Observação e você ajustar o seu desejo com a realidade e padrão do seu bebê, tá? Então eu vejo muitas mães frustradas porque não conseguem estender a soneca do bebê, mesmo que tenham feito tudo. Só que, mãe, não tá bom pra quem? O bebê faz sonecas curtinhas, só que não dá trabalho pra dormir, dorme bem à noite. Então, assim, não tem por que ficar frustrada com isso. É o jeitinho do seu bebê, a característica do seu bebê, tá? A Zilde colocou aqui 2 sonecas, considera soneca fixas? A gente não vê pela quantidade de soneca, tá, Zil? A gente vai ver através da idade desse bebê e se o ritmo circadiano já está preparado. 2 sonecas, seu bebê já deve ter mais ou menos acima de 9 meses. Ah, vai fazer 11 meses. Então, sim, são sonecas fixas, tá? Então, um bebê de 11 meses, ele vai ficar com 2 sonecas fixas, tá? E aí, dependendo do horário que ele acorda, do horário de ritual de bom dia, aí sim a gente vai encaixando essas sonecas fixas dentro do horário de baixa circadiana e dentro do horário de baixa fisiológica desse bebê. Isso, Zil, aqui no perfil, depois se você quiser, ou até me chama, a gente conversa, tem muito conteúdo, tá? Falando sobre essas janelas de sono e sobre as sonecas fixas. O seu bebê já não usa mais janela de sono, tá? Daqui a pouquinho ele já tá quase que na transição para uma soneca. Então, se você quiser, dá uma olhadinha aqui no perfil ou entra no YouTube que tem vídeo meu falando tudinho sobre isso, tá? A Tainá colocou, meu erro é, na madrugada dar peito sem verificar o porquê do despertar, mas é tanto cansaço que tem noite que eu não vejo nada, é automático. O importante é que a gente esteja bem. Mãe, escuta aqui que eu vou falar pra você. O segredo do sucesso, do sono do seu bebê é você. É a forma como você está, é a forma como você lida com o seu emocional, porque o seu bebê ele vai absorver o seu emocional. Então, se numa noite você já tá cansada, nada funciona, você tá brava, vale mais a pena trazer esse bebê pra cama compartilhada e os 2 dormirem, desde que os 2 durmam. Mas, quando todos os dias o cansaço sobressai a vocês, aí a gente tem um problema, porque todo dia você buscando o caminho mais fácil para o cansaço, para aquele alívio imediato, é uma associação que se cria. Então, o que eu sempre digo, quando vocês estiverem preparadas, fala assim, não, eu não aguento mais o jeito que o soninho tá. Eu vejo que o meu filho precisa de um sono melhor. Eu preciso que meu filho durma melhor. Então, eu vou tirar uma semana para me dedicar a isso. Então, eu vou tirar uma semana que eu vou fazer acontecer. E aí, nessa uma semana, mesmo cansada, você vai lembrar que precisa de poucos dias para conseguir trazer um hábito novo. E aí, você busca energia e faz da forma mais correta para que a gente possa evitar associações, tá? Mas esse ponto que você trouxe é importantíssimo. A gente acaba dando peito para tudo. E aí, é assim que seu bebê aprende, que o peito resolve tudo. Então, se eu acordo, eu preciso de peito, porque eu não sei dormir sem peito. Se eu tô se eu tô cansado de estar nesse ambiente, é o mesmo estímulo, eu tô aqui, o seu bebê ele vai chorar, porque ele tá frustrado de estar ali, ele tá ocioso. E aí ele vai chorar e você vai dar o quê? Peito. Então, toda vez que ele se sentir ocioso, ele vai querer o peito. E aí não adianta você mudar estímulo, não adianta isso, porque não vai conseguir acalmar o seu bebê, tá?
A gente. Tá, ela colocou aqui que ela tá buscando um caminho mais fácil e uma carinha chorando. Não sinta-se culpada por isso, tá? Do mesmo jeito, qual que é a idade do seu bebê? Você colocou aqui a idade do seu bebê? 7 meses, né? Então são 7 meses que você tá vivendo privação de sono. Eu não sei se você acompanhou aqui o começo da live. No começo da live eu falei o que a privação de sono faz na gente. A gente fica sem noção do que tá acontecendo, de memória, a gente fica irritada, a gente fica no nosso extremo. E é por isso que é tão importante ajustar o sono e ajustar a rotina, para que vocês dois tenham qualidade, tá? Qualidade na relação de vocês, na relação com o marido, na relação com a família, na relação consigo, tá? Então não fique se sentindo culpada. Faz isso quando você estiver se sentindo mais forte, mais decidida. Pega uma semana e façam as mudanças que são necessárias, tá? Então aqui eu falei dos pontos, então a gente falou de previsibilidade, de segurança, de equilíbrio de cansaço e de alimentação. Mãe, não tem segredo. É questão de estudar, buscar entender o que você precisa ajustar na rotina do seu bebê e então fazer esse processo de forma respeitosa, de forma calma, e ter a consciência de que você depende de tempo para que você tenha esses resultados. Então, lidar com o sono e com a rotina, já pensando no, tô fazendo e não tá dando resultado nenhum. Você vai ver se tentou 2 dias. 2 dias? O que na vida vem fácil em 2 dias? Nada. Nada. Só que a gente tá tão desesperada que a gente acaba falando, não é pra mim, não é pro meu bebê. Pronto, vou desistir, vou viver como eu tô mesmo. Mãe, não faça isso, tá? Todo o sono, ele deve ser ensinado. O bebê, ele não nasce sabendo mamar, ele não nasce sabendo dormir. Isso aí de que é algo natural, de que o bebê já não é, gente, não é. O bebê, ele vai dormir sim por exaustão. Uma hora ou outra a bateria vai desligar. Mas isso leva a um caminho de choro, de cansaço, às vezes o dia inteiro de irritação. E aí esse bebê dorme lá, apaga de cansaço. Bum! Só que daqui 1 horinha ele acorda de novo. Porque ele já teve uma reparação e ele tá pronto para dar continuidade ao dia. Mãe, quem que consegue viver assim? Que mãe que consegue viver assim? Então, se você vê que tem a necessidade de mudança, mãe, dedique-se, antes de começar as mudanças, senta, pega um dia que seu bebê tá dormindo, tá mamando, que vocês estão juntos e que você tá ali ociosa, não tem o que fazer, pega um dia e vem ler aqui os conteúdos do perfil. Vem ler. Por onde eu começo? Aqui você encontra posts que eu fiz, vídeos de por onde você deve começar para ajustar o sono do seu bebê. E vem estudar, mãe, monta lá, eu preciso ajustar isso, eu preciso incluir isso, eu vou fazer aqui, primeiro monta o seu roteiro e quando estiver pronto o seu plano de ação, aí você coloca em prática. Normalmente demora-se 3 dias para vocês verem melhora, 7 dias para esse bebê começar a aceitar aquilo e 21 dias para vocês terem uma transformação de sono. E aí é realmente um hábito que seu bebê já vai ter e esse hábito já não muda mais. Ele sofre algumas alterações, mas como tudo na vida, mas a partir do momento em que ele aprende a dormir, que ele aprende uma rotina, não desaprende mais. Entra salto, sai salto, entra angústia da separação, sai angústia, entra terrible two, sai terrible two, e o seu bebê ele não vai deixar de aprender o que ele aprendeu. Então, vale a pena trabalhar sono de bebê? Mas vale demais, mas vale
mais. E se tiver muito difícil, então, eu fui no seu perfil, assisti os vídeos, assisti tudo, e mesmo assim eu não consigo colocar em prática, então vem conversar comigo, a gente conversa sobre a aplicação de uma consultoria, e aí sim, eu pego na sua mão, vou falando horário por horário, como fazer isso e aquilo, e vai dar certo também, tá? Então, amanhã, que hoje ainda dá pra colocar algumas coisinhas em práticas, dá pra correr atrás aí de uma soneca que não aconteceu, dá pra começar a planejar como que vai ser o dia de amanhã, por exemplo, e amanhã vocês já podem começar uma rotina bem estabelecida, de forma flexível, com horário para acordar, com horário para alimentar, com horário de gasto de energia, de desaceleração, de sonecas, ritual de sono, e aí vocês vão ver se o seu bebê melhora ou não esse monte de despertar, essas sonecas super curtas, certo? Qual o valor da sua consultoria? A minha consultoria, eu tenho alguns serviços dentro do sono do bebê, tá? Então eu tenho o e-book, eu tenho a consultoria online, que é um serviço prêmio. Ela, Zil, tá saindo pelo valor de 280 e esse valor é até o dia 1/4, porque vai ter reajuste, tá? E aí dentro desse valor de 280, você tem a consultoria comigo de 1h30, mais os 7 dias de acompanhamento. E são 7 dias aqui, ó, pertinho, tá? Eu ajudo muito mesmo. A Jo é minha cliente querida, olha lá. Obrigada, Jo, pelo carinho. E aí também tem o desafio dos 7 dias, que ele já é um valor menor, ele sai pelo valor de 180 e você vai ter o meu acompanhamento por 7 dias também ali, pertinho de vocês, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no direct, a gente conversa, avaliação sem custo, sem nada, então não tenham medo. Às vezes a gente fica com medo de chegar na internet e perguntar o valor das coisas, de não se encaixar. A gente tem forma de pagamento parcelado, tem tudo, tá certo? Coloquem em prática. Não esqueçam que nem todo choro é sofrimento, então deixar o seu bebê chorar enquanto você tá ali analisando aquele motivo do despertar é muito importante, tá? Então não é porque chorou que a gente deve correr e dar peito. O peito não é solução para tudo, certo? Ai, quanto carinho, muito obrigada, gente. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela vai ficar salva lá no YouTube. Então, se você quiser depois, volta, assiste com calma, pega um caderninho, vai anotando as coisas que eu falei aqui, que não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado, tá? Se eu consigo, as minhas mães clientes conseguem, vocês conseguem também. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Eu que agradeço. A gente vai se encontrando aí pelos directs, pelos posts, stories, tá? E qualquer dúvida, estou a um dígito de distância. Tchau, até a próxima live.